E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo que vamos falar aí da Loteca 1095. Em nosso primeiro vídeo aí, muitas informações que possa ajudar nos palpites da Loteca. E esse aqui não é diferente, mais informações com históricos, curiosidades, porcentagens e as odds. Sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Palmeiras e Santos, clássico paulista. Vamos ver o que vem falando sobre essa partida. O resultado mais comum entre essas duas equipes, quando o Palmeiras joga em casa, é 2-1. 6 jogos terminaram com esse resultado. No geral, esse resultado de 2-1 também é o resultado mais comum. São 12 jogos que terminaram com esse placar. Nos últimos 32 jogos, o Palmeiras jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 7 empates e o Santos ganhou 8. A diferença tá de 58 a 38 nos gols a favor do Palmeiras. No geral, 66 partidas entre eles, 28 vezes o Palmeiras venceu, houve 16 empates e o Santos ganhou 22 vezes. A porcentagem para essa partida tá assim: 52% para o Palmeiras, 35% para o empate e 13% para o Santos. Já os números de aposta, 1.58 para o Palmeiras, 4.0 para o empate e 6.0 para o Santos. Aqui dá para ver bem que os números não estão muito a favor do Santos. O Palmeiras jogou ontem e logo no finalzinho conseguiu uma vitória, um jogo bem complicado em casa, e o Santos joga hoje ainda. Bom, lembrando que nesse segundo vídeo aqui do concurso 1095, eu tô indo de 3 duplos. No primeiro vídeo geralmente eu coloco 5 e nesse segundo aqui eu vou dar aquela refinada colocando apenas 3. E aqui para começar no primeiro jogo eu já vou usar o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Palmeiras e empate, porque apesar dos números aqui tá dando muito a favor do Palmeiras, é começo de temporada, é começo de campeonato e ainda mais é um clássico. Então tô acreditando que vai ser um jogo difícil aí para as duas equipes. Jogo 2, Santa Cruz e Náutico. O resultado mais comum entre eles é o 0-0, 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Santa Cruz jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 9 empates e o Náutico ganhou 5 vezes. A diferença de gols está 30-24 a favor do Santa Cruz. No geral, 48 partidas entre eles, o Santinha ganhou 13, houve 20 empates e o Náutico ganhou 15. E estão rigorosamente iguais aí na quantidade de gols, 59-59. A última vitória como visitante do Náutico contra o Santa Cruz foi em 2018. A porcentagem para esse jogo tá assim: 48% para o Santa Cruz, 34% para o empate e 18% para o Náutico. Já os números de aposta, 1.73 para o Santa Cruz, 3.20 para o empate e 4.50 para o Náutico. O Náutico ele empatou no jogo de ontem, agora vai ter esse jogo difícil aí contra o Santa Cruz fora de casa. Aqui os números estão dando uma vantagem para o Santa Cruz, vai estar jogando em casa com o apoio da torcida, mas olhando bem os números, né, que nós vimos no primeiro vídeo, o Náutico nos últimos meses está em melhor fase que o Santa Cruz. E aqui, mesmo o jogo sendo fora de casa, eu tô indo de empate e vitória do Náutico. Tô usando o meu segundo duplo. Falar pra vocês, hein? Foi bem complicado fazer um jogo com 3 duplos, viu? Muitas partidas que você fica muito indeciso. Aqui, se tiver outra partida que tenha necessidade de colocar um duplo, eu vou informar qual, mesmo que eu vá seco nele. Jogo 3, Internacional e Ipiranga. O Internacional ganhou 8 dos últimos 12 jogos contra o Ipiranga. Uma informação bem importante aí e uma vantagem bem grande aí para o Internacional. Nos últimos 8 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 8, não houve nenhum empate, o Ipiranga não ganhou nenhuma vez. A diferença gigantesca também, 23-7 a favor do Internacional nos gols. No geral, são 12 jogos, o Internacional ganhou 8, houve 3 empates e o Ipiranga ganhou apenas um jogo. Contra o Ipiranga, o Internacional tem uma sequência de 5 vitórias consecutivas. A porcentagem para esse jogo tá assim: 37% para o Internacional, 36% para o empate e 27% para o Ipiranga. Já os números de aposta, 2.40 para o Internacional, 3.23 para o empate e 3.10 para o Ipiranga. Mesmo o Internacional tendo esse histórico gigantesco aqui a favor, tanto a porcentagem como os números de aposta tá bem dividido. Mas o Internacional vai estar jogando em casa, tem números melhores e, olhando esse histórico aqui dos últimos jogos, não tem como ir contra o Internacional. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Internacional. O Ipiranga foi um dos times que deram trabalho em 2023 no Campeonato Gaúcho, mas começo de temporada, né? Temos que
que ver mais assim o andamento do campeonato. De momento, não tem como ir contra o Internacional mesmo. Jogo 4, Cruzeiro e Atlético Clube. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro ganhou 4 vezes, houve um empate e o Atlético Clube não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols está 7-2 a favor do Cruzeiro. Nos últimos 6 jogos, o Cruzeiro não perdeu nenhum dos seus jogos contra o Atlético Clube. Porém, o Cruzeiro está a 4 jogos seguidos em casa sem ganhar. E o Atlético Clube perdeu 3 jogos consecutivos fora de casa. A porcentagem para essa partida tá assim: 39% para o Cruzeiro, 25% para o empate e 36% para o Atlético Clube. Já os números de aposta: 2,40 para o Cruzeiro, 3,05 para o empate e 2,99 para o Atlético Clube. Os dois times jogaram ontem pelo Campeonato Mineiro, primeira rodada, e os dois empataram suas partidas. O Cruzeiro ele não terminou muito bem o ano de 2023, conseguiu se manter aí na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É o grande favorito para essa partida, né, por ser um dos grandes aí do estado de Minas. Aqui as informações tá dando mais vantagem para o Cruzeiro. Os números tá um pouquinho dividido. Como é começo de campeonato, no momento eu tô indo de Cruzeiro seco, mesmo ele não passando aquela confiança, né, mas isso é devido à temporada do ano passado. Jogo 5, São Paulo e Portuguesa. Nos últimos 10 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 7 vezes, houve um empate e a Portuguesa ganhou 2 vezes. A diferença enorme aí também nos gols, 20-9 a favor do São Paulo. No geral, 16 partidas entre eles, São Paulo ganhou 10, houve um empate e a Portuguesa ganhou 5. O São Paulo continua mantendo a tradição de ser forte dentro de casa, faz 9 jogos em casa que não perde, e o que nós temos de informação importante para a Loteca é isso. A porcentagem para esse jogo tá assim: 61% para o São Paulo, 30% para o empate e 9% para a Portuguesa. Já nas odds, 1,33 para o São Paulo, 4,50 para o empate e 9,0 para a Portuguesa. A Portuguesa jogou ontem e foi derrotada, vai pegar uma pedreira agora que é jogar contra o São Paulo. São Paulo que jogou muito bem contra o Santo André no primeiro jogo no Morumbi. Seu segundo jogo já foi um empate, mas não deixou de jogar bem. Acredito que vai ser um teste de fogo aí para a Portuguesa esse jogo contra o São Paulo. Aqui, seguindo os números e o histórico, eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Eu acho que o que vocês mais vão ouvir eu falar é porque é começo de campeonato, a temporada tá começando. Sinceramente, não dá para ter aquela base firme, né? Os times mudam bastante de um ano para o outro, mas pelo início das duas equipes, tô indo de São Paulo seco mesmo. Jogo 6, Portuguesa do Rio de Janeiro e Flamengo. A Portuguesa chega para essa partida aí com uma vitória, um empate e 2 derrotas nos últimos 4 jogos. Do outro lado, o Flamengo vem com uma série de 2 vitórias, um empate e uma derrota. Lembrando que o Flamengo tá jogando com a equipe de base e esse final de semana vai ser mais um jogo com a equipe alternativa, pois o Flamengo vai estar lá nos Estados Unidos para o seu último amistoso aí de preparação para a temporada. Um dos jogadores de peso aí contratado pela Portuguesa, o Hernani Brocador, ex-jogador do Flamengo, é dúvida para a partida. Porcentagem para esse jogo tá assim: 19% para a Portuguesa, 40% para o empate, 41% para o Flamengo. Já nas odds, 4,10 para a Portuguesa, 4,0 para o empate e 1,80 para o Flamengo. Esses números aqui, tanto da porcentagem como das odds, eu tô achando elevado demais, porque não sei se eles estão levando em consideração que o Flamengo tá jogando com sub-20. Bom, mas mesmo assim, né, vendo os jogos que o Flamengo fez com essa equipe, eu tô apostando seco na vitória do Flamengo. A Portuguesa jogou ontem, né, tá vindo de uma derrota, e mesmo sendo a equipe de base do Flamengo jogando fora de casa, eu tô acreditando que a Portuguesa vai ter muito trabalho aí de arrancar um ponto sequer do Flamengo. Jogo 7, São Bernardo e Corinthians. Nos últimos 7 jogos, o São Bernardo ganhou 2 vezes, houve um empate e o Corinthians ganhou 4 vezes. A diferença de gols está 11-5 a favor do Corinthians. O São Bernardo não perde em casa há 9 jogos. O Corinthians tem uma sequência aí de 3 vitórias como visitante. E o Corinthians pelo menos está marcando um gol nos últimos 7 jogos. Apesar que essa informação aqui está um pouco atrasada, porque ontem o Corinthians jogou e não marcou gol. O Corinthians jogou fora de casa contra o Ituano e, além de não fazer gol, perdeu de 1-0. Então essas duas últimas informações aqui já estão um pouco atrasadas. O Ituano acabou quebrando essa sequência aqui de 3 jogos com vitória como visitante, né? Porque perdeu ontem e ainda assim tomou gol.
e o Corinthians não fez, então podem descartar essas duas últimas informações. A porcentagem para essa partida tá assim, 23% para o São Bernardo, 35% para o empate e 42% para o Corinthians. Já os números de aposta, 3,80 para o São Bernardo, 3,20 para o empate e 2,05 para o Corinthians. O ano mal começou e já tem uma pequena crise ali no Corinthians. O Yuri Alberto, como sempre, né, começou o ano aí bem ruim, não tá conseguindo fazer gol, a torcida já tá pegando no pé. A equipe de base do Corinthians joga hoje a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a final contra o Cruzeiro, e eu tô dizendo isso porque o Mano Menezes tem muito interesse no atacante aí do Sub-20. Tô acreditando, se esse menino chegar lá e fizer 2 gols nas próximas partidas, o Yuri Alberto vai pro banco. Como eu disse nos vídeos anteriores, o Corinthians ainda tem muita dificuldade no meio de campo ali para criação de jogadas. Não dá para colocar toda a bomba também no colo do Yuri Alberto, mas o time também não cria muito, né? Mas o que cria ele acaba perdendo também. São Bernardo, ano passado, foi um time que jogou muito bem. É um time que é bem estruturado, veio passando por todas as divisões, porém jogou ontem, né, e perdeu o seu jogo, mas quando o São Bernardo joga em casa, é complicado vencer lá. Essa partida aqui, se você tem condições, eu colocaria um triplo, porque é uma partida bem difícil. O Corinthians não tá numa fase boa, São Bernardo é muito forte dentro de casa. Agora, se você tem o costume de jogar duplos, né, e vai mais que 3 duplos, eu colocaria vitória de São Bernardo ou empate. Mas aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 8, Bangu e Vasco da Gama. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Vasco. Nos últimos 7 jogos entre eles, o Bangu só venceu um jogo, o Vasco ganhou 5 e houve um empate entre eles. O Bangu perdeu seus últimos 2 jogos em casa, enquanto o Vasco, como visitante, não ganha nos últimos 4 jogos. Aí é complica, hein? Assim não dá nem pra pesar pra um lado nem pro outro desse jeito. Aí fica difícil dar um palpite. Nos últimos jogos entre eles, entre Bangu e Vasco, a média de gols foi de 2,43. Pelo menos são partidas que tem vários gols. A porcentagem para essa partida tá assim, 19% para o Bangu, 37% para o empate, 44% para o Vasco da Gama. Já os números de aposta, 4,33 para o Bangu, 3,70 para o empate, 1,77 para o Vasco. Como eu disse ali no jogo anterior, eu tô achando esses números bem desproporcionais. O Vasco da Gama é outro time aí que tá vindo com um time mesclado, muita molecada da base, mas apesar que o Bangu também não começou muito bem esse campeonato. O Bangu jogou ontem e foi derrotado, e o Vasco vai jogar hoje à noite. Bom, para essa partida aqui, mesmo que sejam as molecadas, eu tô indo de Vasco. Acredito que o time de base do Vasco da Gama é bem mais forte que o Bangu. O Bangu tem a vantagem de estar jogando em casa, mas eu tô indo seco na vitória do Vasco. Jogo 9, CSA e CRB. Clássico alagoano, jogo bem complicado. As duas equipes aí ganharam as suas últimas 2 partidas. Aqui nas informações já vem falando isso, né? Que o CSA venceu nessa quarta-feira, né? A sua partida. E o CRB também conquistou sua segunda vitória aí nessa quarta-feira, aos 11 minutos aí com o atacante Léo Pereira. Nos últimos 24 jogos entre eles, o CSA venceu 5, o CRB ganhou 6 e houve 13 empates. É muita coisa para ser empate, hein? 13 empates. A porcentagem para essa partida tá assim, 40% para o CSA, 39% para o empate, 21% para o CRB. Já nas odds, 1,86 para o CSA, 3,50 para o empate, 3,75 para o CRB. Aqui mais um jogo complicadíssimo. Se você vai jogar um triplo único, tem 2 opções, né? No jogo 7 ali, São Bernardo e Corinthians. Esse aqui também é outro, viu? Jogo 9, CSA e CRB. Os dois times estão muito bem no campeonato, começou forte. Segundo informações que deixaram aí no comentário, o CRB se reforçou melhor esse ano do que o CSA. E falando assim nacionalmente, né, a gente vê falar mais do CRB quando participa da Copa do Brasil, Copa do Nordeste. A gente percebe que o CRB acaba indo mais longe do que o CSA. Bom, por se tratar de um clássico, início de campeonato, início de temporada, CSA vai estar jogando em casa. O CRB eu considero o time mais forte, mas eu tô indo de empate seco entre eles também. Jogo 10, Vila Nova e Atlético Goianiense. O último jogo entre essas duas equipes, o Atlético Goianiense acabou ganhando de 2-0.
fora de casa. Nos últimos 17 jogos, o Vila Nova venceu 3 vezes, o Atlético Goianiense 6 e houve 8 empates entre eles. O Vila Nova, nos seus últimos 5 jogos, ganhou todas as partidas. Já o Atlético Goianiense fora, nos seus últimos 5 jogos, tem apenas uma vitória. Então o Atlético Goianiense fora de casa não está indo tão bem. A porcentagem para essa partida tá assim, 45% para o Vila Nova, 33% para o empate, 22% para o Atlético Goianiense. Já nas odds, 1,79 para o Vila Nova, 2,75 para o empate, 3,75 para o Atlético Goianiense. Mais um clássico aí no Brasil. Vila Nova, olhando os números aqui e o histórico também, tá levando muita vantagem em cima do Atlético Goianiense. O Vila Nova jogou ontem e tá vindo de uma vitória, e o Atlético Goianiense também jogou ontem e foi derrotado. Para essa partida aqui, considero bem complicada. Eu tô indo de Vila Nova e empate. Tô usando o meu terceiro e último duplo. Jogo 11, Avaí e Chapecoense, outro clássico. O que eu tenho de informações aqui são os últimos 5 jogos entre eles, né? Chapecoense em 2023, 0-0. Em maio de 2023, Chapecoense 4-1. Em janeiro de 2023, Chapecoense em casa 2-0. Em janeiro de 2022, 1-0 Chapecoense. E em maio de 2021, 1-1. Então, o que podemos ver aqui nesses últimos 5 jogos que o Avaí não conseguiu vencer a Chapecoense. A porcentagem para essa partida tá assim, 41% para o Avaí, 32% para o empate e 27% para a Chapecoense. Já os números de aposta, 1,90 para o Avaí, 2,21 para o empate, 2,93 para a Chapecoense. O que a gente pode ver nesse jogo 11 aqui da Loteca 10,95, que a Chapecoense, né, continua mantendo aí uma melhor fase nesses últimos anos do que o Avaí. Aqui é mais um clássico. A vantagem que eu vejo do Avaí é porque está jogando em casa, mas para esse jogo aqui, olhando os números, mesmo estando um pouco a favor do Avaí, eu tô indo de Chapecoense seco. Caso você queira jogar um duplo aqui, na minha opinião, acho que um duplo aberto aqui seria o ideal. E é de vitória do Avaí ou vitória da Chapecoense. Jogo 12, Fluminense e Nova Iguaçu. O último jogo entre eles foi 3-1 para o Fluminense em casa. Nos últimos 3 jogos anteriores entre eles, o Fluminense venceu os 3. Fluminense jogando em casa, aqui é no geral, claro, né? Fluminense jogando em casa, nos seus últimos 5 jogos, tem 4 vitórias e apenas uma derrota. O Nova Iguaçu venceu o Bangu ontem, fora de casa, e já não vencia há 4 partidas. O Fluminense ele joga hoje. A porcentagem para essa partida tá assim, 59% para o Fluminense, 31% para o empate e 10% para o Nova Iguaçu. Já os números de aposta, 1,34 para o Fluminense, 5,20 para o empate e 10,10 para o Nova Iguaçu. Mais uma vez, deixar bem claro aqui, os números de aposta estão bem altos. Eu acho que não estão levando em consideração se é o time titular ou é o time de base, mas a equipe do Fluminense vai jogar em casa, mesmo sendo a base. Acredito sim que possa vencer o Nova Iguaçu. Lembrando que o Fluminense joga hoje à noite. Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Fluminense. Uma partida duríssima aí pro Nova Iguaçu, mesmo sendo a equipe de base do Fluminense. Jogo 13, Coritiba e Operário. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Nos últimos 10 encontros, o Coritiba venceu 2, o Operário venceu 4 e houve 4 empates entre eles. O Coritiba em casa ganhou suas últimas 2 partidas. Já o Operário fora de casa, em seus últimos 5 jogos, ganhou apenas um jogo. A porcentagem desse jogo tá assim, 39% para o Coritiba, 36% para o empate e 25% para o Operário. Já os números de aposta, 2,17 para o Coritiba, 3,20 para o empate e 3,06 para o Operário. Quando esses dois times aí se encontram, os jogos são bem disputados. Curitiba vai ter a vantagem aqui de estar jogando em casa, além de ter um bom retrospecto aí, pelo menos nas últimas 2 partidas, né, jogando em casa. O que vai contra o Operário aqui, que nos seus últimos 5 jogos fora de casa não foi bem. Aqui, tanto as porcentagens como os números de aposta tá dando a favor do Coritiba, não muito, né, mas tá um pouquinho a favor do Coritiba. E juntando tudo isso, eu tô indo de Coritiba seco. E jogo 14, Santo André e Água Santa. Nos últimos 5 encontros, o Santo André jogando em casa ganhou 3 vezes, houve um empate e o Água
Santa ganhou uma vez. A diferença dos gols não é tão grande, né? De 6-2 a favor do Santo André. Durante os últimos 11 jogos, o Santo André ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o Água Santa ganhou 4. Aqui também a diferença de gols mínima, né? De 12-11 a favor do Santo André. De informação relevante para a Loteca, é isso que nós temos. A porcentagem para essa partida tá assim: 36% para o Santo André, 31% para o empate e 33% para o Água Santa. Já nas odds, 2,55 para o Santo André, 3,10 para o empate e 3,05 para o Água Santa. O Água Santa, se eu não me engano, essa semana ele foi derrotado depois de ter vencido na primeira rodada o Bragantino, e o Santo André ele joga hoje à noite. Como a gente viu no vídeo anterior, o Santo André tá vindo de uma sequência ruim de jogos aí, se juntar os jogos oficiais. O Água Santa terminou muito bem o ano passado, apesar dessa derrota do último jogo, foi apenas de 1-0, mas jogou bem, ganhou de um time grande também, né, na primeira rodada. Então o Água Santa promete que vai dar trabalho também esse ano. Mesmo o Santo André jogando em casa, para essa partida aqui eu tô indo de Água Santa seco. E só para lembrar, nas partidas anteriores aí que eu não falei, o Vasco joga hoje, Avaí também joga hoje, Fluminense joga hoje e o Curitiba também joga hoje. Assim como o Santo André aqui no jogo 14 também joga hoje. Bom, pessoal, o que eu tenho de informação é isso. Espero que tenha ajudado a você ter uma ideia aí dos palpites. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para quando subir vídeo novo o YouTube avisar para vocês. Se você tem mais informações sobre essa partida, comente, deixa aí nos comentários que é bem legal, gosto de responder todo mundo, fica cada um trocando informações. Pra gente que gosta de Loteca, ajuda bastante os comentários sobre as partidas, sempre tem muitas informações relevantes. Se você tem o costume de assistir o vídeo e não ler os comentários, eu te aconselho a ler os comentários, viu? Dá pra pescar muita informação ali. Se você não assistiu o primeiro vídeo, também aconselho a dar uma olhada lá. É o complemento desse segundo vídeo, ajuda bastante. E é isso. Boa sorte aí pra todo mundo nessa Loteca 10,95. Vamos pra cima aí desse prêmio, 500 mil reais, um bom prêmio. Já dá pra dar uma bela melhorada na vida. É isso aí então, boa sorte, fui!